Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de anime que eu assisti, né, onde eu vim trazer para vocês, né, uns comentários, né, sobre o anime e as minhas impressões, né. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que se inscrevessem no canal, né, ativassem o sininho e também, né, que curtisse, comentasse, compartilhasse esse vídeo, né, e o canal com seus amigos. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, que participem do meu grupo do WhatsApp, né, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários, e também que vocês, né, me sigam nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. E outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam o vídeo, né, do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas. Então é isso, galera, daí jogo. Nessa segunda temporada, né, de Beastars, né, nós vamos ter uma história diferente ali, né, como a gente já soube, né, que o lobo, né, o Legoshi, ele venceu os leões, né, para poder se defender, né, defender a coelhinha, na verdade, né. Ele meio que ficou famosinho ali na escola, né, já graças a Juno, né, que era a loba ali, e falou, né, que ele se arriscou, né, para proteger uma herbívora, né, que tem aquela treta, né, entre os herbívoros e os carnívoros, né? E todo mundo sabe, né, que eles estão meio que apaixonados ali, né? Tanto o Legoshi, né, como a Haru. Outra coisa também, né, que o Louis, né, ele sumiu do colégio, né? E mais tarde a gente ficou sabendo, né, que o Louis, ele não morreu, né? Ele na verdade se tornou, né, o líder, né, dos Tishigami, né? Que é aquela gangue, né, de leões, onde ele vai fazer, né, diversos negócios ali, acordos, né? E vai meio que se tornar meio que um carnívoro ali, né? Porque ele vai ficar comendo carne, né? Junto com os leões, para mostrar, né, que ele é do mesmo nível deles ali, né? Em meio a todos os acontecimentos, né, que a gente tá tendo na segunda temporada ali, o Legoshi ele tá percebendo, né, que ele tá ficando um pouco mais fraco, né? Porque ele não tá se alimentando direito ali, né? E então, né, ele tá ficando com a mandíbula dele um pouco mais fraca, né? E acontece que ele não está tão forte, né, como ele era antigamente. Então ele vai treinar um pouco, né, com o panda, né, treinar de alguma forma, né, e procurar, né, um jeito, né, dele ficar um pouco mais forte, né, não sendo só herbívoro, né, do jeito que ele é, mas só a proteína de leites e ovos, né, que ele estava utilizando, né, não estava dando muito certo, né. Então, né, acaba que ele o panda até é um negócio engraçado, né, que ele acaba cortando os pelos dele, né? E ele fica parecendo um lobo branco, né? E ele vai treinar com ele, né? E eles decidem, né, substituir, né, toda a proteína, né, por insetos, né, larvas, entre outras coisas. E ele fica muito mais forte, né? Temos também, né, a Seis Olhos, né? Que ela é a inspetora ali do colégio, né? E ela se envergonha, né? Porque pelo que aconteceu, pelo que acabou acontecendo no colégio, né? Que foi alguém ter morrido ali, né? Ela é uma cascavel, né? Só que ela é bem grande e ela é uma cobra, né? Não é antropomórfica, não. Ela é uma cobra mesmo, só usa um chapéu. E ela chama, né, o Legoshi, né, para trabalhar junto com eles, né? Porque eles querem descobrir, né, quem foi que matou o Ten, né? Porque ela se culpa um pouco, né? Porque ela é a guardiã ali do colégio. Ela fica se esbeirando ali pelos canos, né? De ventilação, de respiração, mas mesmo assim ela não conseguiu perceber, né, que ela não conseguiu descobrir, né, quem foi que matou, né, o Ten ali no colégio. Então ela chama o Legoshi, né, para ajudar ela ali, né, naquelas instalações. Até o Legoshi ele consegue prender, né, um canguru, né, que ficava roubando calcinhas ali, né, das meninas. Ele consegue prender e vira tipo um ajudante dela ali, né. Só que enquanto ele tá fazendo esse meio que trabalho extra, né, no colégio, onde ele é segurança lá também, né, tipo um inspetor, ele sabe, né, que tá acontecendo uns eventos, né, que estão querendo separar um pouco os herbívoros, né, dos carnívoros, e isso faz com que gere uma repercussão, né, tanto na sociedade como lá na escola. E acontece, né, que o Legoshi ele é atacado, né, por uma figura que quase mata ele, né. Ele iria morrer, né? Só que seu amigo, né, sente falta dele, vai atrás dele e consegue achar ele.
e vê que ele tá quase morto, né? Então ele percebe, né, que ele tá que ele não tá podendo, né, vamos dizer assim, ser um protetor para ninguém, né, porque ele tá fraco. E que tem muitos personagens, né, que conseguem, né, personagens não, né, muitos carnívoros, né, que conseguem vencer ele facilmente. E quando eu vi, né, a figura que estava atacando ele, eu vi que era uma criatura grande, né, que poderia ser bem um gorila, um urso, né. Só que só lá mais pra frente a gente vai descobrir, né, que é um urso que trabalha também, né, que é também do grupo de teatro que ele faz parte, né. Ele percebeu isso, né, porque ele meio que lutou ali, né, com ele, né, e lembrou quando ele lutou com o panda, né, porque todos os ursos, né, eles têm um poder igual, eles são muito fortes, muito altos, né, e então eles conseguem, né, lutar muito bem. E o Legoshi, ele vê, né, que para vencer um urso ele vai ter muito trabalho. E também ele meio que fica um clima meio hostil entre eles ali, né? Eles já quase brigaram várias vezes, né? Ele rasgou o teto uma vez, tentando demonstrar, né, que ele tá forte. E ele descobre, né, que foi ele que matou o Ten, que foi ele que matou a alpaca. E simplesmente isso é muito estranho, né? Porque eles eram também muitos amigos. Eles eram um amigo do outro, né? Porque isso acabou acontecendo. E vai mostrar um pouco da história do Ten ali, né? Que ele é o cara, né, que alimenta ali, né? Que alimenta o grupo dele de urso, né? E que os ursos lá estão obrigados, né, a tomar um remédio, né, que inibe o crescimento deles, porque eles crescem muito e ficam muito grandes, né? São animais de portes enormes. Só que ele teve aquelas conversas com o Ten e foi mostrando, né? E foi falando, né, que essa conversa, né, de carnívoros e herbívoros, né, que eles têm que aceitar o jeito que são, entre outras coisas assim, né? E ele acabou, né, interpretando ali, né, que ele tinha que se aceitar como o urso que ele é e parar de tomar os remédios dele, né, de crescimento. Só que com a parada dessa, né, de tomar esses remédios para crescimento, eles acabaram, né, acontecendo que ele não estava conseguindo se controlar muito bem e acabou, né, que ele foi devorar o Ten, né. Só que o Ten no último momento, né, ele se entregou, né, e deixou, né, já que era isso que o urso queria fazer, que ele poderia fazer isso, né. Então, né, o Legoshi, ele treinou, né, com o panda, né, e esse panda, ele falou, né, que iria ensinar técnicas, né, para ele lutar, iria treinar ele, né, para conseguir usar técnicas de luta, né, para vencer pessoas maiores, né, assim como ele venceu os leões, né, que ele falou, né, se desvia dos golpes dele, né, e morde na jugular, que sua mordida é melhor, mais potente do que a de um canino, é mais potente que a de um felino e tal. E assim ele venceu, né, e ele virou um exímio, né, lutador. Onde ele, né, também ele era bem, ele começou a se alimentar, né, com insetos, né, larvas de insetos e insetos, e assim suprimir, né, esse desejo que ele tinha por carnes, né, para conseguir se livrar na verdade se livrar não, né, substituir a proteína que ele usava, né. Então eles combinaram, né, que eles iriam ter uma luta, né, do lobo contra ele, né, e também tinha um bode, né, que chegou para fazer parte de lá, né, que ficou sabendo de tudo, né, e meio que ele foi atacado, né, pelo urso, né, no dia da batalha, porque o Louis, né, ele deixou, né, ele soube que teria essa batalha e ele passou para lá, né, para ir lá ajudar. Só que aí um dos leões, né, acabou atacando ele, né, e ele conseguiu se livrar, né, com a defesa de outro leão, né, que acabou não atacando o Louis. E o Louis chegou lá e falou, né, para ver essa luta. Só que essa luta já estava acontecendo, né, e meio que o urso ele atacou, né, rasgou o bode, né, para tipo o Legoshi sentir o cheiro e lutar melhor, né. Só que o Legoshi, né, tem velocidade, tem mordida, só que o urso é muito forte, né. Então foi uma luta, né, meio que pau a pau ali, né, um usando velocidade e mordida e outro usando a força. Só que o Legoshi estava pendendo para perder, né. Só que aí aconteceu, né, que o Louis, ele apareceu, o Legoshi saiu com ele, né, e o Louis ofereceu, né, sua perna para que o Legoshi, né, se alimentasse. E o Legoshi falou que não queria, né, se alimentar da perna do Louis, e era aquela perna, né, que era marcada, né, que por isso que ele foi vendido, né, no mercado negro. Então ele queria se livrar daquela marca, né, que até hoje ele tinha. Então deixou, né, e o Legoshi ficou com medo, né, de não conseguir se controlar. Só que ele comeu a perna do Louis, né, e com isso ele ganhou uma energia gigante, né, onde ele conseguiu vencer o lobo, né.
o urso, na verdade. E ele foi meio que preso, né? Por ter matado o Ten, né? Ele conseguiu resolver esse problema. Só que o Legoshi também teve que ser preso, né? E expulso da escola porque ele também se alimentou de carne, né? De herbívoro, né? Mesmo que ele não tenha que o Louis tenha pedido, né? Mesmo assim, isso gerou ele ser um criminoso, né? E basicamente nós sabemos dessa informação para passar para a terceira temporada, para saber, né, como que vai, né, acontecer essa parada do Legoshi ser um criminoso agora, de ser fichado como criminoso, e também, né, como que vai acontecer, né, os próximos acontecimentos do Louis sem a perna, entre outras coisas ali, né? Então é isso, galera. Essa é a segunda temporada, né, de Beastars, né? Logo mais eu vou trazer a terceira e a última temporada, né, desse anime fantástico para vocês. Então fiquem ligados no canal, né? E se vocês quiserem, né, ainda não assistiram o vídeo da primeira temporada, vão lá assistir. E também, né, me ajudem aí, né, assistindo mais um vídeo aí na playlist de animes. Então é isso, galera. Daijobu.